Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço também lá para todas e todos que estão nos bastidores trabalhando, os técnicas e técnicos, para chegar esse programa aí para você. Muito bem, eu disse que aqui é Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, Tiago Soares. Olá, Tiago. Olá, Nando, família Fiel, com alegria, com paz, que bom estarmos juntos mais uma vez, para que esse evangelho maravilhoso, a gente, né, pede licença, Nando, para apresentar esse evangelho maravilhoso, que seja um momento de alimento espiritual, de alegria e de confraternização, sobretudo. Exatamente. Se você quiser assistir este programa novamente, que está assistindo agora, ou quiser lá promover esse programa, olha, nos ajude aí, né, a dar audiência, para chegar essa mensagem a tantos corações. Se você quiser aí ou puder compartilhar, vá lá no YouTube. No YouTube tem um campo lá de busca, coloque lá, Portal Mundo Maior. Aí vai aparecer lá um logotipo, né, o símbolo do Portal Mundo Maior. Aí você coloca, clica nele e vai ver embaixo assim, ó, tem playlist. Clica no playlist, vai lá com o dedinho no seu celular ou no mouse, no seu computador, e você vai chegar até o Alvorada, que tem lá centenas de programas, né? E vários, também mais de 100 com o nosso querido Tiago Soares. Muito bem. Hoje nós vamos trazer do livro Vinha de Luz, o capítulo 132. O título é Vigilância, na psicografia amada do nosso querido Chico Xavier e na sabedoria do nosso Emmanuel. O Emmanuel sempre faz um recorte, né, Tiago, e todas e todos aí que estão nos ouvindo e assistindo. Ele sempre busca, ou lá nos Apóstolos, né, ou nas cartas de Paulo, ele busca lá uma passagem. Hoje é de Mateus, capítulo 24, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora, não é? A que hora virá o nosso Senhor? A palavra do próprio Jesus, né? Lá anotada pelo nosso Mateus. Quer comentar aí, ô, Tiago, você que também tem nome de apóstolo? Olha, esse não foi pelo meu xará, né, foi pelo apóstolo Mateus. E é um momento muito importante, né, Nanda? Essa parte aí do Evangelho de Mateus é como se fosse um sermão profético de Jesus, onde começa a dizer muitas coisas que aconteceriam. Tem gente que até que fica com medo, viu, Nanda, do que ele fala aí de cataclismos, de coisas, guerras, rumores de guerras, de coisas que aconteceriam. Mas a espiritualidade pede que a gente olhe isso por um sentido figurado, de momentos de transformação. Olha que legal isso, né? E lembrando, viu, Nando, que a gente aprende, né, sobre transição planetária, sobre a transformação do nosso planeta. Não são esses fatos graves, Nando, que vamos dizer assim, que dirá sobre a transformação do nosso planeta. Por exemplo, um cataclisma, por exemplo, esse caso sensível que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, não é, meu amigo? A gente até vibra por eles, por todo aquele povo. Se quem não puder ajudar materialmente, né, que ajude com uma oração singela, mas sentida, pedindo que as famílias sejam amparadas. Então, não são essas convulsões físicas do planeta que marcarão propriamente dito a transformação, mas sim, como Jesus alerta, é uma transformação interna, viu, Nando? Então, apesar de Jesus falar dessas coisas, dessas transformações nesse momento, nesse sermão profético, a gente tem que estar atento que a transformação ocorre dentro. Dentro de nós, né, Tiago? É isso mesmo. É interessante, né, isso que está acontecendo aqui, principalmente no Brasil, nesse momento que a gente está aqui produzindo esse programa, né? A gente está aqui colocando, já indo para o ar esse programa.
Talvez você vai ver esse programa em outro dia, em outro tempo, outro time. Mas esse momento vai ficar marcado, né? É um momento realmente de, de muita dificuldade, de sofrimento, de dores, de perdas, né? Perdas a gente pode até colocar como temporárias, porém é muito doloridas, são muito doloridas, né? Então, é aquilo que o Tiago falou. Talvez a gente está aí diante desses flagelos aí, né, que estão acontecendo, mas o maior ainda que esses é aquele interno, né? Porque a gente está vendo essa situação maior, situações outras menores, mas que estão aparecendo, porque o bem às vezes está sempre escondido, de solidariedade, né? Então isso é uma coisa muito importante que as pessoas estão fazendo para ajudar aquelas outras que estão passando por esses desafios, né? Porque, inclusive, nós temos a nossa parcela, né, de, vamos dizer assim, entre aspas, de culpa, porque o que acontece no planeta, alguma coisa de nós já saiu, né? Ou se não saiu intencionalmente, mas a gente se alimenta, né, de tudo que vem da natureza. A gente está, de alguma forma, né, contribuindo para que isso aconteça lá, por exemplo, no sul do nosso país. Bom, seguindo aqui a leitura, o Emmanuel diz assim: ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do Mestre Divino. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. Aí a gente pode incluir, por exemplo, defender o bem, a defesa da natureza, né? É uma desses bens que a gente recebeu do Criador. É, Tiago? É verdade. E você sabe, o Nando e amigos, que na parte da legislação do nosso país, a natureza, vamos dizer assim, ela é classificada, Nando, como um bem de direito difuso, é um direito difuso. O que que é um direito difuso? Ele não pertence a ninguém, ele pertence toda a sociedade, inclusive às futuras gerações. Olha só que interessante, é um bem realmente imperecível, que ele não pertence só a nós. Quando a gente comete algo contra o nosso meio ambiente, a gente está prejudicando até as nossas futuras gerações. Olha que legal. Então, porque é algo que realmente atinge todos nós, não é? Então, a gente precisa, como Jesus coloca, como o Emmanuel coloca aqui, que Jesus pede que a gente tenha vigilância no nosso serviço. E deixa eu me permitir voltar um pouquinho desse trecho que o Emmanuel selecionou de Mateus, porque está dizendo aqui, Mateus 24:42, que o Emmanuel colocou logo no início, né? Mas um pouquinho antes, Nando, Jesus diz assim, ó, se vocês me perguntarem quando essas coisas vão acontecer, essas transformações, olha, nem os anjos sabem, nem eu, somente o Pai. Nem o Filho sabe, nem os anjos. Somente o Pai sabe. Dando mostras para nós, né, de um princípio que é? Da vigilância também, né? A gente não sabe quando as coisas vão acontecer, a gente não sabe quando da nossa partida, quando finda o nosso ciclo, mas a gente tem que estar atento. É, Tiago, é isso mesmo, né? As coisas acontecem e vão acontecendo de forma a, a, a sinais, por exemplo. Sinais, eles, para que eles existem? Para que eles estão ali nas placas de trânsito, em placas de navegação, até perto, próximo da terra, onde os navios vão chegando próximo, né, aqui dos portos, dos aeroportos, existem placas. Então, para quê? São sinais. Os sinais estão evidentes para todos nós, os sinais estão aí para que a gente desperte e para que a gente, então, vigie. Porque quando existe um sinal, é um alerta, né?
É que nem agora os governos vão se preocupando cada vez mais em cuidar da população na emissão de alertas para que possam, né, sair com vida dessas situações mais calamitosas, né? Então, é isso que realmente a gente precisa estar atento e atento. Ele fala aqui, é verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará na terra, não será justo entregar ao mal, à desordem ou à perturbação a parte de serviço que nos compete. Né, Tiago? Você vê? Eles esperam esse sentido, né, Nando, da fraternidade universal, e não tem como que isso seja concretizado sem esse estado de vigilância. Parece que é um princípio que Jesus está colocando. Vocês precisam permanecer atentos, porque existe uma tarefa a ser cumprida. Se a gente não permanecer nesse estado de atenção, Nando, a gente facilmente pode ser seduzido por outros caminhos. Olha só como isso é verdade. Por exemplo, assim, a gente comparece às vezes semanalmente uma reunião religiosa, Nanda, a gente participa dos programas, a gente ouve a programação da Rádio Boa Nova, fala, puxa, como é bom lembrar desses assuntos, Nanda, como eu preciso, porque isso me traz vigilância, me devolve o estado de vigilância, não é? Às vezes a gente começa a ficar distraído com algumas coisas, parece que o mundo nos suga demais e a gente toma contato com isso de novo, a gente, poxa, eu vivo num mundo que eu preciso entender que existe a fraternidade universal, não sou só eu, e eu começo a ampliar minha visão de novo, porque muitas vezes, Nando, parece que a vida nos faz assim, ó, focar num ponto, né? E aí o evangelho vem, abre, aumenta a nossa visão, deixa a gente mais atento. Eu acho que esse estado de vigilância remete também a esse movimento. Veja aqui o próximo parágrafo, que não tem a ver com o que nós estamos passando, né? Para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Então, todos esses chamados que estão acontecendo, esses rigores Também. climáticos, né? Gerados e criados por nós mesmos, muitos. Isso existe na natureza ciclos e mais ciclos. Porém, nós estamos colaborando bastante para que isso aconteça nesses rigores climáticos. Naturalmente, dependendo da região que nós vivemos, é mais frio, é mais calor, né? Chove mais, é mais seco. Então, a gente tem que estar, né? Ele disse aqui, ó, tem que estar vestido convenientemente. Então, o que é essa vestir convenientemente? É estar vigilante. Essa é, né, a indumentária que a gente deve colocar da vigilância, não é, Tiago? E você percebe que, trazendo para esse tempo que a gente estava comentando, dessas intempéries climáticas, você lembra que Jesus também usou essa figura com a gente, né, Nando? Por exemplo, ele fala assim, ó, construir a casa sobre a rocha. Você lembra que Jesus falava isso, né? E até comentando na nossa coluna lá com a Vanessinha no Manhã Boa Nova, Nando. Justamente, olha que coincidência, a gente está falando a respeito desse tema, porque em vários momentos da Bíblia, ela diz assim, que uma pessoa vigilante, previdente, ela seria como aquela pessoa que planta uma árvore próximo de um rio, à beira de um rio. Porque a todo momento ela vai ter água, pode vir a tempestade que for, ela sempre vai ter flores, ela sempre vai ter frutos. Por exemplo, isso está lá no Salmo 1º, está lá no Velho Testamento também, o profeta Jeremias, capítulo 17, ele usa essa mesma linguagem de que a gente tem que ser prudente na nossa vida e ficar próximo de uma fonte de água. Olha como a gente não pode se afastar desse evangelho. Se a gente realmente quer manter uma vigilância, essa atenção tem que estar ligada a uma fonte de alimentação da nossa alma, né? Porque a gente fica atento, mas também a gente se mantém ligado. E quem não se lembra, né, Nando, daquela expressão que Jesus falou o seguinte: olha, eu sou a videira verdadeira. Se você estiver ligado em mim, você pode
É verdade, Thiago. É interessante que, né, a recomendação do pessoal dos biólogos, né, do pessoal que cuida da natureza, de que, inclusive nas fazendas que beiram os rios, né, às vezes a pessoa lá, o fazendeiro, o agricultor ele planta até a beirinha da água. Mas aí, nessa passagem, ele fala para plantar uma árvore, né? Interessante. Por quê? Porque ali tem assoreamento. Ali as margens vão, às vezes, vão se desbastando. E o que vai acontecendo? Todos os sentimentos também de uma plantação gigante começa a ir para o leito do rio. E sabe o que acontece? O rio começa a morrer. Ele começa a ser praticamente aterrado, né, com tudo isso. Então, se você tiver árvores plantadas, vegetações ali plantadas às beiras dos rios, né, isso não vai acontecer. Inclusive, né, mantém ali, aquelas árvores vão manter aquela terra ali para o rio realmente não transbordar, né? Porque se vai descendo, a terra vai assoreando e vai abrindo, né? E a tendência da água também é invadir outras terras. Então veja a sabedoria, né? Veja o quanto a gente precisa entender que, né, Jesus, os profetas, todos, vêm nos trazendo mensagens de sabedoria, né? De vigilância, porque o agricultor ele não só joga lá a semente e deixa ela lá brotar, né? Ela vai brotar. Não, ele cuida, ele tá com o olhar ali, vigilante, né? Para que dali possa sair o pão de cada dia, né, Tiago? Claro, meu amigo. E você vê, e é uma linguagem tão simples, né, Nando? Plantar uma árvore, construir uma casa sobre uma rocha, são linguagens simples, né, para mostrar essa vigilância. E sabe uma parábola que me fez, a gente está conversando que me fez lembrar também? Da parábola das 10 virgens, onde Jesus deixa claro também que a gente tem que se encaixar nesse grupo de pessoas que estão vigilantes, à espera da chegada do noivo, no caso, né? Tinha metade que tinham azeite, a outra metade que não tinham azeite. Então, aquelas que não se precaveram para a chegada do noivo, acabou o combustível e quando elas foram comprar mais azeite, o noivo chegou, né? Então elas saíram prejudicadas. Parece que a gente pode fazer uma transição assim, esse mundo espiritual nos levará para um caminho. Se a gente se distrair para o mundo material, Nando, pode ser que a gente seja conduzido de uma maneira coercitiva para situações do nosso destino que a gente não gostaria muito bem, né? Se a gente se fosse um pouco mais vigilante e atento com as mensagens do céu. E aí o texto continua, porque ele falou lá, né, antes, para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar, vestiu-se convenientemente. E ele fala, semelhante lei de preservação vigora em toda esfera de trabalho no mundo. Semelhante lei, né? Ele fala de preservação e a gente precisa, para manter a vigilância, a gente precisa estar buscando preservar-se, né? Então, vamos dizer assim, que a vigilância é um preservar-se também, né, Tiago? É um preservar-se, é um estado de sintonia com as necessidades que nós estamos vivendo aqui, Nando. Veja bem, se a gente não for vigilante, a gente se deixar levar, provavelmente a gente vai se distrair do que nós estamos fazendo aqui. Então, aí que complica, né? Aí a gente vira uma presa fácil, né? Com certeza. Por isso que Jesus pedia essa, a todo momento, esse estado de vigilância, desse orar e vigiar. É como se a gente tivesse. A gente precisa realmente ser lembrado do que nós estamos fazendo aqui. Porque o mundo material mexe muito com a gente ainda. Então, esse estado de vigilância faz com que a gente abra os olhos espirituais para realmente, para o compromisso que a gente está fazendo. Eu acho tão bonito, viu, Nando? Fazer uma proposta aqui. Talvez faz tanto tempo que você faz uma oração, você frequenta até um núcleo religioso, mas por que não, Nando, realmente reforçar esse compromisso com Jesus mais uma vez, né, Senhor, pelo seu evangelho, com a sua transformação. Falo, quem sabe você pode reencarnar hoje, buscando
um caminho a mais, vamos dizer assim, um passo a mais em direção a uma evolução espiritual. Quem sabe, Nando, você não aceita essa proposta, os nossos amigos aceitam essa proposta, e quando for fazer a oração reforçando esse compromisso espiritual. É como você colocar, você vai sair, tá frio lá fora. Vai sair com uma camiseta, uma camisa fina. O que que você vai fazer? Você vai se agasalhar. Então a gente precisa se agasalhar. É, não é porque eu quero que o clima vai mudar. Não, ele continua o mesmo sempre. Esses ciclos também mudam de milhares de anos a milhares de anos. A gente não sabe que ciclo exatamente que a gente está. Então, numa oração, se a gente quer realmente constar essa questão da vigilância, é a prevenção. É a gente estar sempre em prevenção, se prevenindo. Não aconteceu de esfriar, mas eu levei a blusa. Não aconteceu de não chover, mas eu estava com o guarda-chuva. Entendeu? A gente está preparado. É isso que a gente precisa estar. Nós estamos falando muito em transição, né, do planeta. O que que a gente precisa fazer? Sentar e esperar a transição? Ou fazer aquilo que nós precisamos fazer em termos de vigilância, em termos de prevenção, em termos de pavimentação do nosso caminho. Então a gente precisa estar esperto para isso, né, Tiago? E aí ele fala aqui, ó, as coletividades exigem instituições que lhes garantam o bem-estar e o trabalho digno sem aflições de cativeiro. As nações requerem casas de princípios nobilitantes em que se refugiem contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero e da decadência. Então, isso é um preparo também, isso é uma prevenção. Às vezes é até uma exigência além, não é? Porque a gente também não está no domínio de tudo, não. Nós não somos, né, ainda os deuses que Jesus um dia disse, né? Vós sois deuses, né? Então, precisamos realmente trabalhar muito isso, né, Tiago? Sim, com certeza, amigo. E você me lembra, você sabe uma passagem também que me lembrou dessa coisa da gente permanecer nesse estado? Você se lembra quando logo no final mesmo da existência terrestre de Jesus, quando ele saiu para orar lá no Monte das Oliveiras, ele chamou Pedro, Tiago e João para orar junto com ele, e ele começou a orar, mas os discípulos dormiram e falou: Poxa, vocês não podem nem orar comigo uma hora, vocês não conseguem vigiar aqui comigo, né? Vigiar e orar para que não entreis em tentação. Ele fala isso 3 vezes. Ali meio que é um princípio mesmo, né? Se a gente não se envolve emocionalmente com essa oração que Jesus pede que a gente faça, é meio que a gente dorme mesmo para as coisas espirituais. Eu pergunto, quantas vezes a gente pode estar dormindo, Nando, para essas coisas espirituais? E muitas vezes no sono profundo, né? Então a gente precisa despertar. O despertamento está aí, nessas palavras aí que Até roncando, né, Nando? Nossa, aquele sono lá que pode cair o mundo que a pessoa está dormindo. Então, puxa, não está claro para nós as coisas que estão acontecendo no planeta, não está claro para nós de que realmente está acontecendo uma transformação, está tendo uma mudança, está uma mudança de, né, de condições de vida e de uma série de outras coisas, né? Será que a gente não está realmente nesse período de transição já há um bom tempo? Então, o que que cabe a nós? Vigiar e orar, como uma recomendação, né, de Jesus, né? Orai e vigiai, como o Tiago colocou. Então, a vigilância está aí. A gente tem que vigiar, a gente tem que saber onde estamos pisando, não ir assim a esmo, né? Pegando um caminho, vamos no roldão das redes sociais, né? Que a mídia muitas vezes capitalista, ou sei lá, qual que é a intenção, né? De publicidade e de marketing para atingir e de repente uma inteligência artificial que está aí, de repente, deixando que a gente faça algumas coisas e que faz por nós, mas de qualquer forma a gente precisa estar
com essa tecnologia, né, acompanhando ela e ela nos acompanhando com uma boa ferramenta, usando bem, né? De repente, vamos lá, criamos um robô, ok? O robô vai fazer tudo por nós lá, vamos dizer, trabalhos domésticos, por exemplo. A gente solta o robô lá e acabou. Ele vai ter uma autonomia. E a gente não vai vigiar esse robô nenhuma vez. Será que a gente não vai olhar para o que ele está realmente fazendo? Se precisa de algum comando, porque de alguma forma, né? Aí fica os robôs vão dominar o planeta, né? E se dominar, é culpa nossa. Nós é que estamos ali, talvez não vigiando aquele robô, né? Deixando ele fazer o que ele quer, né? E não é bem assim que as coisas devem ser. A gente precisa vigiar, né, Tiago? Você vê como que envolve todas as questões da nossa vida, né? Uma criança, uma pessoa que está sob a sua tutela, vigiar até as nossas finanças, né, Nando? Certo? Também a gente vigiar as nossas finanças, ver se está chegando no limite, se não está, para a gente não colocar os pés pelas mãos, dar um passo maior que a nossa perna, como dizem, né? Vigiar também os nossos sentimentos. Eu imagino você que cuida da mente de tantas pessoas, da saúde mental de tantas pessoas, como isso é importante da gente ficar atento ao que a gente está sentindo. Não, um estado de vigilância, né, Nando? Sadio, um estado de vigilância que a gente se olha e percebe, poxa, eu tô triste, por que que eu tô triste? Eu tô feliz? O que que me deixou? O que que eu gostei? Será que eu posso agradecer? Não posso? Também é um estado de vigilância que merece essa reflexão. Imagina se o cientista no laboratório, eu já ouvi falar isso. Existem laboratórios, e eu vou falar, se escapar um vírus desse laboratório, em qualquer parte do mundo, esse vírus vai, vamos supor, a pessoa do laboratório lá, o cientista que está lá Cientista. trabalhando, tá lá trabalhando, de repente ele deixa cair um frasco dentro de uma cuba. E essa cuba tem um esgoto. E se entrar um vírus por aquele esgoto e esse vírus ele sair dali e for para o encanamento da rua, em poucas horas pode acontecer uma contaminação, não é, enorme. E então ele não tem que estar vigilante ali, ele não tem que estar cuidando daquilo com o máximo de atenção, né? E imaginemos os vírus mentais, os vírus espirituais, coisas que a gente que foge às vezes muito do nosso domínio. Se a gente não tiver vigilante, a gente pode ser acessado por esses, né, esses serizinhos minúsculos, criações muitas vezes mentais e que podem, né, nos influenciar. E a gente pode adoecer, né, Tiago? Você sabe que o Emmanuel ele diz assim, olha, a gente também tem que entrar nesse estado de vigilância e de serviço, porque senão a gente pode ser aquele irmão caído que a gente estava querendo socorrer, a gente pode cair nessa condição, porque se a gente não está atento, né, Nando? Como diz, tá atento, trupica e cai. Como diz lá no interior, trupicar, né? Mas ele diz exatamente isso. Se a gente não tiver esse estado de vigilância, Nando, possivelmente aquele irmão caído que a gente estaria socorrendo seremos nós mesmos. É tão fácil enganar uma pessoa que está distraída, não é mesmo? Quantas vezes já aconteceu, Nando? Você tá, uma vez eu estava fazendo assim, sabe quando você está limpando o prato no lixo, né? Quando você faz isso, às vezes você quer jogar até o talher, você vai lá para jogar sujeira, você joga o que você joga o garfo, a faca, joga tudo no lixo, mas a sujeira que você jogar, você não joga, fica na sua mão, né? Porque a gente faz as coisas de uma maneira distraída. Agora, você imagina todo às vezes até um entulho mental, como você está dizendo, um vírus mental, que a gente vai deixando. Às vezes é uma crença que está ali, que a gente vai levando, Nando, e às vezes a gente incorporou aquilo porque a gente não teve uma vigilância, uma racionalidade simples que poderia ter. Se a gente pensasse, conversasse com alguém, tivesse uma amizade sadia, a gente pudesse ter uma boa conversa, pudesse ser esclarecido em determinado ponto, a gente não tomaria aquela decisão que a gente demoraria anos arrastado com ela, preso naquela circunstância, simplesmente porque a gente desdenhou desse estado de vigilância, né? É imprescindível, né, para todos nós, esse estado de vigilância. A gente não pode ser pego. Já tem tantas coisas que a gente não sabe que vai acontecer, né? O André Luiz mesmo fala, a gente não sabe de hoje amanhã, não sabe o que vai acontecer no próximo passo nosso.
Então, o que que a gente precisa estar sempre atento, atenta, vigilante, preventivos, né? Preventivos. É isso. Uma maneira, né? O Tiago até já citou aí, a gente exercitar ou realizar isso é através da oração, da prece, da oração e das vibrações. É isso que nós vamos fazer agora, na continuidade do programa. E a gente sempre recomenda você aí colocar uma água do lado para os benfeitores trazerem boas energias no momento que você estiver ouvindo esse programa, assistindo, tá bom? Então vamos lá para o momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos nesse instante, junto com os benfeitores espirituais, os nossos queridos amigos da espiritualidade maior, trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus, que possam esses amigos queridos aproximarem-se de todos nós, lembrando que temos sempre o nosso anjo da guarda, aquele espírito amigo, trabalhador de Jesus, aquele mentor espiritual que nos ajuda, que nós possamos se conectar com esses queridos irmãos na invisibilidade que trabalham diuturnamente, incansavelmente na seara do nosso Mestre Jesus. Que nós possamos, a recomendação desse texto de hoje de Emmanuel, a vigilância. Vigiarmos os nossos passos, os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas palavras. E que os mentores queridos, esses amigos espirituais que convocamos nessa hora possam nos ajudar a clarear os nossos pensamentos, a injetar no nosso campo intuitivo boas palavras, encorajamento para a gente poder seguir. E nesse instante, Senhor, Mestre querido, baseados, Jesus, com os alicerces da nossa casa, naquilo que tu vem nos ensinando, Senhor, há milênios, possamos seguir em frente, corajosamente, com a sua bênção, Senhor, importantíssimo, importantíssima na nossa vida, Jesus. Queremos aproveitar esses momentos deste banquete espiritual do qual nós desfrutamos. Senhor, compartilhar com aqueles nossos irmãos, dividir o pão desta mesa farta de bênçãos com aqueles irmãos que estão passando de sabores, dores, dificuldades, desafios. Entre eles, aqueles que nós estamos vendo nos noticiários, aqueles que estamos vendo nas redes sociais, várias situações no nosso planeta, nos mostrando que estamos realmente neste momento, talvez mais agudo, de transição, de mudança. E para a mudança, Senhor, precisamos ter segurança, pé no chão, confiança, e que venha do teu coração essas vibrações de amor a nos fortalecer, a abrir os nossos olhos, para que a gente possa se prevenir, para que a gente possa estar vigiando intensamente e orando constantemente. Senhor Jesus, diante de tudo isso que acontece à nossa volta no planeta, abençoe primeiramente o nosso planeta, esta terra-mãe, Sepatia Mama, como dizem os andinos. Abençoe, Senhor, todos os seres, todos os lugares, todos os lares, os nossos familiares, entes queridos, pessoas ligadas a nós, irmãos nossos de planeta, todos os seres de todos os reinos, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, do reino pré-hominal e espiritual da terra, Jesus. A todos que estão ligados a essa esfera de vida, a tua bênção se faça, Senhor. E a nossa gratidão, Senhor, eterna por tudo que faz, por cada um de nós. Que assim seja.
Muito bem, depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho, eu, Tiago, aqui, falar do Clube Amigos da Boa Nova, dessa possibilidade de você ajudar outro irmão que está em outro lugar. O Tiago mesmo está lá em Portugal, lá em Lisboa. E tem irmãos de todo o planeta, né, que ouvem a Rádio Boa Nova ou que precisam ouvir a Rádio Boa Nova, assistir a TV Mundo Maior. Então, se você colaborar de onde estiver, com certeza essa mensagem vai chegar a esse irmão, a essa irmã. Então, anote aí o site, ó, amigosdaboanova.com.br. Se você quiser falar diretamente com uma pessoa aqui no Brasil, tem um telefone gratuito, ligação gratuita, 0800 12 018 38. Tem também o fixo, o 11 2458 3214. Ah, temos o WhatsApp também, que é essa maneira rápida de comunicação. Anote aí, baixe no seu smartphone 11 97 834 2246. Agora, você quer fazer uma doação espontânea, instantânea? Tem um Pix. Muito bem, anote aí. É 11 97 261 0272. E agora o Thiago vai falar para nós aí, né, por que que a gente deve, né, colaborar com essa obra maravilhosa da FEAL, né, Thiago? Condição de sair de casa. Mas a Fiel faz esse trabalho de levar a mensagem de Jesus aonde quer que esteja. Você vê, eu estou aqui em Portugal, você está aí no Brasil, e essa mensagem atravessa o mundo. E você pode colaborar para que a mensagem de Jesus chegue a muitos lares. E além disso, além de você colaborar, né, Nando, você pode ter desconto em eventos, em ingressos, na aquisição do seu livro, lá na Editora do Mundo Maior. Então, olha que coisa maravilhosa. Fazer parte desse time, você vai estar santificando também os seus próprios bens materiais numa obra abençoada como a Fiel. Exatamente. Participe, ligue aí, né, lá para as nossas telefonistas, também na rádio, na TV, nos estúdios, manda um recadinho para nós, a gente fala aqui no ar. Vamos numa integração de amor, de paz, de luz, não é? Evangelho de Jesus, né, no bem, no espiritismo. É isso que a gente precisa, né, Tiago? Agora a gente vai, né, ler aqui ainda os dois parágrafos finais para que o Tiago possa comentar aí. Então, a senhora, o Emmanuel diz, e no serviço da construção cristã do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. O apostolado é de Jesus, a obra pertence-lhe. Ele virá, no momento oportuno, a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. Olha, nossa responsabilidade, hein, Thiago? Com certeza, a gente partilha essa responsabilidade com os nossos amigos, porque nós estamos falando aqui, né, Nando, não só para pessoas como simples ouvintes, mas como os multiplicadores da mensagem do Evangelho. Eu tenho certeza que você leva uma mensagem, às vezes não como uma pregação, né, Nando, para algum familiar, mas principalmente através do seu exemplo, do seu amor, do seu carinho. Não tem mensagem melhor do que o Evangelho, que essa, né? Esses são os verdadeiros sentinelas, que estão ali prontos para exercer esse sentimento de carinho, de compreensão. Muitas vezes, uma pessoa que é incompreendida pela razão, mas espiritualmente a gente compreende, né, Nando? Cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento de transformação. Ou por isso que Jesus está dizendo aqui que o Emmanuel está dizendo que Jesus fará o trabalho dele, a gente pode ter certeza. O apostolado de Jesus vai fazer. A obra não vai ser no seu momento oportuno, Jesus vai estar orientando cada um de nós. É interessante que a própria espiritualidade deixa bem claro que Jesus está no movimento ativo, Nando. Ele não é uma peça de museu lá da nossa história, ficou lá atrás. Ele exerce um papel ativo na transformação do globo. Isso também deixa a gente um pouco mais tranquilo, porque a gente começa a ver essas catástrofes no sul do Brasil, ou até em outros movimentos, Jesus está atento. Então, nada melhor do que a gente somar forças com ele para que isso se dilua e se resolva da melhor maneira possível, não é, amigo?
E, Tiago, e você, querida e querido ouvinte, telespectador, ele fala de uma coisa aqui interessante. A gente tem, lógico, uma preocupação com o planeta, mas a gente não vai conseguir vigiar o planeta todo, né? A gente vai vigiar o quê? Ele fala que o campo que nos compete. É nos colocado uma gleba, é que nem o agricultor. O agricultor tem lá uma gleba, lá uma terra, e ele precisa cuidar daquela terra. Ele vai plantar, ele vai vigiar, ele vai ver quando chove, ele vai ver quando a planta precisa de mais alguma coisa. Ele está cuidando daquele campo, daquele pedaço de terra. Então a gente precisa, quando Jesus nos disse, ama ao próximo, né? Então quem está próximo? Essa gleba está à nossa volta, a família, as pessoas da nossa convívio social, ou seja, no trabalho, ou seja, lá no nosso centro espírita que frequentamos, que trabalhamos. É a nossa gleba, é o nosso, como ele fala aqui, campo que nos compete. E aí a gente fazendo a nossa parte, com certeza vai refletir e estar irradiando a nossa volta naquele setor de vida que a gente se encontra. Já é uma grande coisa que a gente está fazendo, né? A gente acha que não tem efeito. Ah, mas o meu terreno é tão pequenininho. Não, mas cuida dele, porque isso reflete, né? Eu vi um guia falando isso num passeio por uma montanha aqui, lá em São Tomé das Letras, que ele fala assim: essa plantinha que está aqui, ela não pode ser tirada daqui. Ela faz parte do ecossistema. Se você tira, ela começa a reverberar outras coisas. Essa pedra está aqui há milhares de anos. Você vai ficar tirando ela daqui? Isso faz parte de um equilíbrio. Então a gente tem que cuidar, né, Tiago? Temos que cuidar. Temos que cuidar sim. E você sabe, Nando, desse comando de temos que cuidar, você se lembra também quando Jesus faz algumas recomendações para os apóstolos, quando ele estava lá, reuniu eles ali, né? Depois de ele ter sido crucificado, depois de ter sido tudo, ele reapareceu para os discípulos e eles falam assim, parece meio contraditório, né? Ele fala assim, ele fala agora num estado, parece que não vai ter vigilância. Você fala assim, olha, agora vocês têm que sair e levar essa mensagem para as outras pessoas, mas não se preocupe com pão, com dinheiro, não leve nada. Aparentemente é uma invigilância, assim, né? Da parte de Deus, mas ele não. Se preocupe em levar apenas um bastão, um bordão. Então, até o Santo Agostinho, isso leva até muita discussão, viu, Nando, no mundo teológico, a respeito por que isso daí. Mas Santo Agostinho diz que ele, como se fosse essa palavra, ele dizia como se fosse um cetro, uma autoridade. Leve essa autoridade de Deus. Não se preocupe com as coisas materiais. Leve a autoridade de Deus no seu coração. Esse é o principal estado de vigilância dessa pessoa que quer levar a mensagem. Olha que bacana, né? Então, não é uma aparente descuido de Jesus. Ele pediu sim que a gente tivesse esse cuidado. E eu acho que a gente também tem que ter esse cuidado aqui, viu, Nando? Eu, você, toda a FEAL e os nossos amigos também. Esse compromisso com o evangelho, esse compromisso com a verdade. Não distorcer o texto, né, Nando? A gente quer buscar e trazer aquilo que a gente sente no nosso coração, que é o que Jesus pediu. Então a gente precisa ter esse compromisso, porque a gente aqui no fundo também está carregando uma espécie de bastão espiritual, né? Com essa autoridade de falar, de transmitir essa mensagem. Então a gente também tem que estar vigilante nisso para cuidar das outras pessoas. É isso mesmo, Tiago. A gente está chegando já no final do programa e dizer assim, para vigiar, né, Tiago, a gente precisa de fé. Para orar, a gente precisa de fé. Então, quando ele recomendou que eles fossem, né, pregar e saíssem, né, eles estavam levando algo que se chama fé e ora e que vigia, ou que vigia e que ora, né? O resto vos será dado. Tiago, obrigado aí por disponibilizar o seu tempo. Desde aí, Lisboa, querida Lisboa. Já você está aí, agradeça a Lisboa. Agradeça aos nossos irmãos portugueses aí. Obrigado, viu, Tiago? Obrigado, meu querido. Os portugueses vieram dos nossos pais, inclusive Jesus mandou Hilel reencarnar aqui entre os portugueses para que o Brasil fosse descoberto. Então, muito espírito evoluído amando Jesus vieram para esse país para que o Brasil florescesse, né? Então, a gente tem um profundo agradecimento por todos esses espíritos que trabalharam na obra. Eu agradeço, meu amigo. Eu que agradeço aí a você, Tiago, a você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte.
Esperamos você no próximo programa Alvorada, não é? Mande recadinho para nós e agora aquela nossa despedida de sempre, né, Tiago? Aquele nosso tchau. E o tchau do Tiago aí é direto de Portugal. Então vamos lá. Tchau, 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 tchau. Tiago. Tchau, Nando. Tchau, 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 tchau. todo mundo. Muita paz, muita luz. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.